Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço, né, em vários lugares nas Américas, né, basicamente focado no continente americano hoje. Empresa mais que centenária, a gente está indo já para 125 anos, produtora de aço, muito forte em aços longos, né, para construção civil. E acho que um dos grandes diferenciais é que o aço, ele é um produto que é muito intensivo em energia e em recursos naturais, mas a Gerdau é diferente da maioria das empresas siderúrgicas, principalmente daquelas diferentes que atuam e são também listadas aqui no Brasil. A Gerdau é focada, muito fortemente em produção de aço a partir de sucata. Em torno de 3/4 do aço que a Gerdau produz, ele não vem do minério de ferro, do carvão, vem da reciclagem da sucata ferrosa, o que é algo que impulsiona não só um tema de sustentabilidade, mas também um tema de inclusão social por gerar renda na base da pirâmide, né. É um momento muito interessante na Operação Brasil, porque a gente está próximo de concluir um ciclo muito importante de investimentos CAPEX, principalmente em Ouro Branco, em nosso segmento de mineração, que vão gerar um crescimento de EBITDA, potencial nos próximos anos muito importante. Entre o ramp-up do nosso novo laminador de bobinas a quente e a nossa expansão em minério de ferro, que a gente está fazendo em Miguel Burnier, a gente tem aí potencial de gerar mais de 1,5 bilhão de EBITDA recorrente quando esses investimentos estiverem compostos em marcha completa, né? Então, é um momento desafiador no Brasil, sim, mas por outro lado, a gente entende que tem perspectivas muito positivas com a conclusão desses investimentos. Bobinas a quente que já foi concluído esse ano, que está sendo colocado em posto em marcha, e mineração que a gente deve concluir no final do ano, né? Então, a gente entende que a gente já vai começar o ano que vem com uma cara bem diferente na nossa Operação Brasil. Eh, e também em relação aos próprios projetos ali, em Ouro Branco, ah, você comentou sobre a mina em Miguel Burnier, né, a mineração sustentável. E o nosso entendimento é que tem ali um potencial de destravamento, né, do EBITDA incremental, via principalmente a redução da necessidade de compra de minério de ferro de terceiros, né. Acho que isso é uma conta, não sei exatamente o quanto vocês conseguem dividir isso com o mercado, mas pelo menos talvez ali do ponto de vista quali, para a gente ter uma ideia de sensibilidade do quanto, isso vai acabar realmente, né, trazendo de ganho de eficiência, porque o CAPEX a gente vê, né, são as dores do crescimento, a gente vê o fluxo de caixa diminuindo, via, né, o investimento que vocês fazem na saída de caixa. Por outro lado, né, o benefício ele só vem posterior, né, e às vezes ele vem gradualmente, né, então o CAPEX às vezes entra de uma maneira mais forte no curto prazo e o benefício você colhe ao longo dos anos de maneira gradual. Então seria também, bom, né, escutar de vocês como vocês estão olhando para essa questão de eficiência e qual o nível de redução de compras de minério de ferro de terceiros que a gente pode esperar em relação a esse projeto de Miguel Burnier. O projeto de Miguel Burnier ele vai produzir 5,5 milhões de toneladas de minério de ferro, pellet feed de um alto teor de ferro, 65%. E o custo que a gente estima, eh, entregue na usina de Ouro Branco é em torno de $30 por tonelada, que é muito competitivo. No nosso entendimento, tá, e a totalidade desse minério não vai ser consumida na usina de Ouro Branco, até por questões técnicas de mix, de tipo de granulometria, de tipo de especificação de minério. Mas uma parcela muito importante, em torno de 3 milhões de toneladas, devem ser consumidas dentro da operação, de Ouro Branco. E os restantes 2 milhões de toneladas a gente vai vender. A gente tem algumas negociações, algumas discussões em andamento, tanto com players locais quanto com players internacionais para esse minério de alta qualidade. Que então não nos preocupa a questão da venda desses 2 milhões de toneladas, até porque no primeiro ano, eu não vou produzir no primeiro ano cheio já 5 Então milhões e meio. bate ali. Ele tem um ramp up. No nosso entendimento, uma parcela muito importante, do benefício, desse projeto, a gente já vai perceber no primeiro ano, porque a gente vai priorizar, no primeiro momento, consumir internamente os volumes que a gente conseguir produzir, substituindo compra de terceiros. Eh
o benefício que a gente estima de todo o projeto ao longo do tempo é em torno de 1.100.000.000, me corrija se eu estiver errado, Mari, mas em torno de 1.100.000.000 de reais, levando em consideração algumas premissas de mercado, que até diria que hoje estão ainda razoavelmente conservadoras, tá? Quando a gente pensa em preço de minério de ferro, Muito discutido hoje em dia. muito discutido hoje em dia. E a gente entende que uma parcela importante, talvez metade disso, a gente já comece a perceber, no ano que vem, à medida que a gente tem o ramp up, né. Claro que vão ter dores de crescimento, vão ter meses que vão produzir mais, meses que vai produzir menos, curva de aprendizado dos equipamentos, curva de aprendizado na mina, mas a gente entende que é um projeto que é transformador do ponto de vista de competitividade da nossa usina de Ouro Branco. E que certamente, se não em 2026 de forma integral, até 2027, certamente de forma integral já deve estar reproduzindo, essa ordem de magnitude de resultados, né. A gente hoje tem um custo de minério que é muito acima do que $30 por tonelada posto na usina, nossa cesta, média, né. É claro que eu não consigo só reduzir o minério mais caro, né, não vai ser um lifo, tiro o mais caro e ponho o 30, não, eu também vou tirar, eu tiro da proporção da cesta, né. Por isso o benefício não é ultra maximizado. Mas uma parcela muito importante a gente já vai perceber no ano que vem, no nosso entendimento, né. Tá bom. E em relação também à parte, do segundo projeto que vocês têm lá em Ouro Branco, que é o laminador, né, da BQ2, eh, inclusive ele é de aços planos, né, então a gente está vendo o mercado de aços planos. A situação ficou também predatória nos longos mais recentemente, mas se pegar, né, nos últimos 2, 3 anos, que eu acho que é o período onde as importações, principalmente as chinesas, se tornaram mais intensas dentro do consumo aparente, elas começaram, de uma maneira mais proeminente em planos, né. E a gente vê também essa questão, né, sendo levantada, se, né, uma abertura de capacidade, né, um novo laminador, em um mercado que possivelmente já está saturado com importações, né, que a briga ali por market share está difícil, eh, com faria sentido, né, do ponto de vista de atribuição de capex, né, em um mercado que, né, já tem esse ponto de saturação na briga com importados. Mas por outro lado, né, vocês também têm um projeto importante com a comercializadora Gerdau, de conseguir realocar, esses volumes. Parece que é até uma demanda de cliente de vocês, já que já existia, vocês também compravam BQs de terceiros para depois laminar e aí entregar para o cliente. Então, também seria interessante, entender com vocês, pra onde vai essa demanda, se realmente existe a demanda para o full ramp up da capacidade do BQ2, inclusive também, né, qual é a velocidade desse ramp up. Então, queria te escutar sobre esses assuntos também. Claro. Dando contexto, você deu várias pinceladas aí, mas uma parcela muito importante do que a Gerdau vende no Brasil é vendido através do nosso canal de distribuição chamado Comercial Gerdau. E mesmo antes da Gerdau entrar em aços planos 10 anos atrás, a Comercial Gerdau já era um dos maiores, distribuidores de aços planos independentes, do Brasil. Eh, Muita bobina quente, mas também chapa grossa e galvanizados e bobina frio. A gente, né, viu um mercado para Estados Unidos, né, para América do Norte, na segunda metade do ano passado, um mercado bem mais difícil, né. Tinha incerteza em relação à eleição, né, no ano passado foi um ano eleitoral para Estados Unidos, né, que culminou na eleição do Trump, e aí o Trump esse ano tá bagunçando a vida de todo mundo no mercado. Inclusive com a temática que está muito em voga, que é tarifas, né. E dentre os players, principalmente os players locais aqui no Brasil, as siderúrgicas listadas, vocês têm aí um grande benefício de estarem posicionados com um share importante do EBITDA, né. Aí depende de tri, tem tri que é 50%, tem tri que vai para cima de 50%, que foi o caso desse, segundo trimestre, onde chegou com uma representatividade de EBITDA, interessante ali na América do Norte.
eh, representando mais do que 50% da companhia. Então, como você comentou no início, Japur, é um mercado também, né, que vocês dedicam bastante atenção. E a gente viu, né, no segundo semestre do ano passado, um mercado mais difícil, mas as coisas parecem que estão se modificando ao longo desse ano, né, a taxa de utilização dos ativos vem subindo, eh, vocês vêm conseguindo pelo menos expurgar da carteira de pedidos os descontos que vocês tinham colocado lá atrás, né, justamente por conta desse mercado mais complicado, e os descontos vêm cedendo, a gente está vendo o preço realizado melhorando um pouquinho, não só pela retirada do desconto, mas também por uma melhora de mix. Então, também acho que seria super interessante dar a palavra para vocês, para a gente escutar um pouquinho de como é que vocês estão observando a América do Norte. Não, claro, antes de falar dos percentuais, né, infelizmente a pizza do 100% não dá para dar mais que 100%. Adoraria que tivesse 120% somando Brasil e Estados Unidos, mas infelizmente não dá, né. Ah, acho que os Estados Unidos ele tá passando por um processo aí, talvez antagônico ao que a gente tá vendo no Brasil. Uhum, Eh, Fazendo uma retrospectiva rápida do tempo aqui, não vou deixar todo mundo aí com sono, mas no segundo semestre do ano passado a gente teve muita incerteza com relação às eleições, eh, mudanças de candidato, pesquisas apontando, no momento talvez uma vitória democrata, depois uma vitória do Trump, mas contestada, que demoraria dias. Eu lembro porque foi no dia da divulgação do nosso resultado. Foi Que ia demorar. todo mundo achou que ia demorar. Não, olha, no minha semana que vem vai demorar esse negócio aí, vai enrolar, que é a apuração, né. apuração. Aí uma rede de televisão pediu para entrar ao vivo para falar dos resultados da Gerdau e furou a pauta total. O repórter só me perguntou sobre a eleição dos Estados Unidos. E a Gerdau, pois é, então obrigado, Japur. E o papel voou naquele dia, né. Voou. Então, e aí, nesse contexto, Igor e Luca, o nosso nos Estados Unidos, a gente olha muito o order book, que é o tamanho da nossa Uhum. carteira de pedidos em relação ao nosso volume de vendas do mês, né. E o nosso order book, historicamente, ele oscila em torno de 60 60 dias. dias. Em torno de 2 meses para frente, a gente sabe as carteiras dos nossos clientes, tá. E antes das eleições, ele estava ali num patamar de 50, 40 alto. Então, e veio realmente apontando para um cenário de maior fraqueza, preços maiores, o volume de importações crescendo em perfis, eh, e isso tirava a dinâmica de volume e de poder de preço, né, e rentabilidade. Logo depois das eleições, depois da vitória do Trump, a nossa carteira já subiu para 55 dias. Bom sinal, acho que o pessoal está otimista. Eh Quando terminou o ano, a gente divulgou o resultado do quarto tri, a nossa carteira estava de volta para 60 dias. E durante os meses que antecederam o anúncio das tarifas, quando ele disse que vou retornar à seção 232 de forma integral, cobrando os 25% sem dar exceções e cotas e rebates para outros países, a nossa carteira subiu para acima de 70 dias, perto de 80 dias. E muita gente que questionava: "Poxa, isso o pessoal deve estar tentando antecipar as tarifas, colocando pedido na frente para congelar, garantir o preço, botar o pé na porta, né, ah, e depois que as tarifas entrarem em vigor, provavelmente isso vai voltar". E não foi o que a gente viu. A gente seguiu vendo nos meses subsequentes, a nossa carteira acima de 60 dias. Não só a carteira acima de 60 dias, mas também os volumes, que é quanto vale cada dia, né, Uhum. também engordando, também tomando creatina. Então, ali a gente já percebeu uma dinâmica diferente, mais positiva. O que a gente entendeu é que o volume de importação, nos Estados Unidos estão se reduzindo. Com isso, as empresas, até para se adequar aos seus canais de produção e não ter um impacto inflacionário das tarifas, estão buscando alternativas, locais, para fazer seu sourcing de material. E isso está se traduzindo em uma dinâmica mais positiva e construtiva de preço, de nível de utilização, de perspectivas de investimentos. E a gente sempre volta e meia, uma pergunta recorrente é: "Poxa, será que isso não é feito one-off? Sim. Será que isso Por não". quanto tempo vai durar isso, né?
Olha, as tarifas de aço da 232, elas já estão em vigor já desde fevereiro. Março já entraram aí efetivamente totalmente efetivas. Depois a gente teve até um aumento de 25 para 50% das tarifas. Que esse é mais recente, né, acho que Isso foi é em maio. recente, e a gente não viu um arrefecimento ainda. E nos nossos níveis de atividade dos nossos clientes finais, nos Estados Unidos a gente migrou bastante de ter uma uma dependência muito grande dos nossos parceiros distribuidores para começar a vender mais direto para clientes finais. A gente percebeu uma manutenção e um aumento do nível de atividade desses segmentos, principalmente na parte de data centers, construtoras e build to suit e EPCistas que entregam para data centers, e para parques solares e linhas de transmissão também. Então, a gente não vê um movimento, poxa, especulativo, não aparenta ser. Poxa, isso não significa que a gente está dizendo que necessariamente o segundo semestre vai ser maravilhoso e que o número não vai diminuir em nenhum momento. Mas até onde a gente consegue perceber, a gente não está vendo, nos nossos principais clientes, uma tendência de redução de demanda, ou de queda de volume, ou de aumento de importações, significativo. Então as perspectivas para o nosso, segmento de negócio da América do Norte são muito positivas. O segmento automotivo, que está um pouco mais fraco pela incerteza das tarifas, tive uma melhora também nesse trimestre em relação ao primeiro trimestre. A gente está vendo essa perspectiva se manter, talvez, para frente. Talvez alguma incerteza com relação a volumes, até pela sazonalidade normal nos Estados Unidos. Também no inverno, a produção industrial cai nos meses de inverno mais frio, né. Mas a gente está vendo um negócio, um ano sólido na nossa operação, da América do Norte. Por isso a gente está seguindo também com alguns investimentos que a gente tem lá. Primeiro, olhando o curtíssimo prazo ali de 2025, a gente tá vendo uma ordem desse CAPEX ao longo do ano um pouco diferente do que vocês costumam fazer. Geralmente o CAPEX é mais pesado no segundo semestre, e a tendência, do CAPEX desse ano está sendo de forma mais dividida ao longo dos 4 trimestres do ano, né. Então, a tendência na hora que a gente olhar agora o segundo semestre, né, porque, né, vocês entregaram o resultado do segundo trimestre agora, então, né, olhando o terceiro e quarto trimestre, que são os próximos trimestres que vocês vão reportar, a tendência é que na hora que a gente olhar o ano contra ano de CAPEX, esse CAPEX é um CAPEX mais arrefecido do que o ano passado. Então isso por si só já dá uma liberação, como a Mari comentou, em relação a fluxo de caixa, né. E no primeiro semestre a gente viu uma pressão maior tanto do CAPEX, quanto também da linha de capital de giro. Tem uma questão sazonal, vocês montaram mais estoques nos Estados Unidos por conta também da aceleração do order book, como você comentou, né, que foi pulando, o número de dias foi subindo, né, E o você tinha preço que subindo, aumenta a quantidade. exato, você tinha que segurar mais, então acho que isso também ajudou a pressionar um pouco mais a conta de capital de giro e dificultou a geração de caixa no primeiro semestre, mas a tendência, pelo menos nas nossas contas aqui, é você ter uma liberação mais forte desse giro no segundo semestre e uma redução de CAPEX, o que ajudaria a sustentar um free cash flow yield mais robusto. Por outro lado também, e aí eu engato numa segunda pergunta, é em relação a, dado esse fluxo de caixa, como é que você tem visto, já por a decisão de alocação de capital entre dividendos e o share buyback, né, o programa de recompras, né? Então a companhia está bastante focada no programa de recompras. Acho que seria legal você também dar uma atualização para o pessoal que está assistindo sobre, o programa de recompras, quantas ações vocês já recompraram, quantas vocês já cancelaram na tesouraria. Então, só para a gente ter uma noção em relação a isso. E a preferência, por que da preferência, né, nesse momento de alocar capital na recompra e não em pagamento de dividendos. Eu acho que o pagamento de dividendos tá tá mais baixo do que costumava ser na Gerdau, não só por uma questão de desafios do Brasil, igual a gente estava falando, como também em relação a pegar esse caixa que vocês estão gerando e decidir fazer o buyback. Então, queria te escutar tudo isso sobre a alocação de capital em share buyback e e o dividendo, como também o que a gente deve esperar de fluxo de caixa, seja em 2025 ou geração para o ano que vem? Como é que vocês estão olhando isso?
A gente imagina que a gente vai ter um segundo semestre em linha, por todas as razões que você destacou, Igor, mais positivo em geração de caixa, tanto por liberação de capital de giro, CapEx no comparativo com o ano anterior, que deve ser menor, deve ficar flat trimestre a trimestre, mais ou menos como tem sido. E pelos resultados que a gente está tendo, a gente entende que a gente vai ter uma liberação de capital de giro, uma geração de caixa positiva no segundo semestre. Com relação a prioridades, hoje a gente entende que a Gerdau, por qualquer métrica que você escolher, preço, valor patrimonial, fluxo de caixa descontado, Enterprise Value EBITDA, Enterprise Value EBITDA da soma das partes, Trading Multiples, Price Earnings, pode escolher qualquer métrica aí do CFA, qualquer uma, a Gerdau está com preço fora do lugar, no nosso entendimento, tá? Quando a gente pensa em novos CapEx representativos grandes hoje, dificilmente você consegue fazer um CapEx com menos do que $1.000 por tonelada de capacidade que você vai adicionar. Quando você pensa, poxa, então vamos crescer por aquisições em algum lugar. Quando você pensa nas geografias que a gente entende que estão performando bem e devem performar melhor no futuro, como os Estados Unidos, nenhum player hoje está precificado abaixo do Enterprise Value por tonelada, abaixo de $1.600 por tonelada. Tá? Em compensação, quando eu olho a Gerdau e faço a mesma conta de Enterprise Value por tonelada, a Gerdau S.A. hoje deve ter em torno de $550 a $600 por tonelada de Enterprise Value. Então, eu posso comprar uma usina que eu já conheço, uma empresa que eu já conheço, que eu já opero, você eleja que eu falando pela companhia, a Gerdau pode investir num negócio que ela já conhece, que ela já domina, que ela confia, com desconto de 30% em relação ao valor de reposição, ou de 50%, mais 50%, 55% em relação a comprar alguém. Então, para nós é uma solução. É no-brainer, é uma fácil, né? decisão lógica. Não vou dizer que é no-brainer, porque alguém sempre vai dizer que mas o CDI pode aplicar. Não, tudo bem, então cada um faz suas escolhas, tá? Mas a gente entende que no nível de alavancagem que a companhia está, na perspectiva que a companhia tem para os próximos anos, com relação aos investimentos que ela já fez, para a fortaleza daquilo que a gente construiu no Brasil e na América do Norte, que as perspectivas de longo prazo da companhia são muito construtivas e que não faz sentido, nesse momento, a gente deixar de recomprar e reinvestir na própria companhia, através de recompras de ação. Então, por isso que nesse momento, principalmente olhando, por exemplo, o Price to Book Value, que a gente entende que faz mais sentido privilegiar os acionistas de longo prazo da companhia, do que priorizar um payout de dividendos, que do ponto de vista até tributário para os brasileiros é neutro, mas para a perspectiva dos nossos investidores internacionais, e hoje mais de 70% dos investidores em Gerdau S.A. são investidores internacionais, para eles, por vezes, o buyback é financeiramente e fiscalmente mais eficiente do que o pagamento de dividendos. Então, por isso, a gente entende que, tanto uma perspectiva tática de curto prazo para os nossos investidores institucionais estrangeiros, quanto uma perspectiva de alocação de capital de longo prazo, faz muito sentido a gente alocar uma parte importante do nosso fluxo de caixa livre para recompras de ação, mas a gente com isso não significa que a gente está negligenciando o payout dos nossos acionistas. E se a gente somar o que a gente distribuiu de recursos para os nossos acionistas em relação a payout do lucro líquido, é acima daquilo que a gente fez, do que a gente tem estabelecido nossa política de 30%, que é acima do que a lei das SAs de 25%. Somando os dois, né? É bem acima, na verdade. Somando